Bom, pessoal, para você que acompanha o meu canal aí no detalhe, levantando um novo questionamento aqui sobre o caso do Eriksen, o Christian Eriksen, de 29 anos, que no último sábado teve aí um problema de saúde num jogo entre Dinamarca e Finlândia. Eu quis levantar esse questionamento aqui para a minha audiência, porque é tão importante também, porque a maioria das pessoas que acompanha aqui o canal, né, joga seu futebol, pratica a sua atividade física e muitas vezes não tem o cuidado necessário perante a isso. Para isso, trouxe aqui, né, o doutor André está me recebendo no seu consultório e a gente vai falar sobre isso porque é muito importante também. Doutor André, muito obrigado pela recepção e vamos conversar sobre esse assunto que também é importante. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Agradeço aí a possibilidade de conversar junto a você no seu canal e as pessoas que te acompanham. É uma situação bem inusitada que leva o cara jogando futebol, praticando atividade física e um evento súbito, né? Todo mundo pensa que isso é muito incomum, mas não é incomum, né? É uma coisa que acontece, né? É que como nós vivemos num sistema um pouco mais restrito, né? Tu não ouve falar, o cara estava lá na academia tal e caiu e teve um evento súbito, né? Ou o cara estava jogando bola e aqui em Xanxerê, a gente quase não ouve falar isso, né? Mas agora, quando tu transforma isso para centros grandes, né? Cidades maiores, São Paulo, Rio de Janeiro, isso acontece todo dia, cara. Provavelmente tem pacientes que têm eventos súbitos, jogando bola, fazendo uma atividade física, numa academia, né? E então é um assunto de uma grande importância a ser abordada, né? Porque nós temos muitos atletas amadores, né? Final de semana principalmente, né? O cara pega a bolinha lá, vai jogar, o cara pega lá, vai pedalar, o cara pega, vai correr. Será que essas pessoas, elas têm ideia se elas têm alguma patologia? Mas eu sou saudável. Você, vem aqui consultar comigo. Estou te olhando agora, um cara saudável. Mas daqui a pouco tu pode ter alguma coisa. E de que forma isso pode ser evitado? De que forma pode ser feito? Então, isso é interessante, né? E o que aconteceu com esse jogador aí é uma coisa muito grave. Ele morreu, tá? Ele morreu e voltou. Ele teve morte súbita abortada. Foi abortada a morte súbita dele. O que seria essa morte súbita, até mesmo para a nossa audiência entender de fato, porque aí a gente parte de um parecer para entender o que aconteceu com ele. Morte súbita é um evento súbito, como o próprio nome diz. Antigamente se falava que acontece em 24 horas numa pessoa rígida. Então tu acordou bem hoje, amanhã até o final do dia tu tem um evento desse e tu teve uma morte súbita. Hoje já se fala assim num período de tempo menor, de horas, né? Então é um evento que o cara não tinha nada, foi lá jogar o futebol, foi lá fazer o trabalho dele, né? E teve um evento súbito, onde houve perda de consciência, né? Ele apagou, certo? E isso teve uma causa. Qual a causa? Existem várias, tá? Não é um infarto aquilo lá, tá, pessoal? Mas ele foi abordado rapidamente através de massagem. Entrou a equipe, começou a massagear. E junto a isso eles tinham um aparelho chamado DEA, que é cardiodesfibrilador automático, que eles colocaram ali e deram um choque no coração, e o coração voltou a bater e ele acordou. O que levou ele a essa morte súbita? Doutor, então é um desmaio a morte súbita? Não, ele morreu. Ele morreu teoricamente porque o coração dele provavelmente entrou em uma arritmia, chamada fibrilação ventricular, certo, ou taquicardia ventricular sustentada. Aonde acontece o quê? O coração continua trabalhando, mas de uma forma muito acelerada, e ele não consegue ejetar aquela quantidade de sangue que tem no interior dele para os órgãos. Perfeito. E qual o órgão que faz a gente desmaiar? Cérebro. Cérebro. Né? Então ele apagou, o coração devia estar trabalhando de uma forma descoordenada, e a partir do momento que teve a massagem, certo, você faz com a massagem, faz com que o sangue saia do coração. Por incrível que pareça, você apertar o peito de um paciente, você consegue fazer o coração jogar o sangue para o cérebro. certo. Então, a massagem e mais um momento que eles fizeram a cardioversão, que é o choque, eles fizeram o coração entrar no ritmo normal. A partir do momento que o coração saiu daquela desorganização e voltou para o ritmo normal, voltou o fluxo e ele acordou. Então ele teve um evento súbito abortado. Eu já tive isso no consultório, o cara chegou aqui com um infarto e na minha frente ele caiu. Através da massagem de um choque, ele voltou. Certo. Já vi isso trabalhando em UTIs, o cara está conversando contigo, ô doutor, tô com um pouquinho de dor no peito, e você vai lá dar um choquezinho, ele volta, pô, desmaiei, doutor. Eu brinco, né? Tu não desmaiou.
Tu morreu um pouquinho e voltou. Então, foi o que aconteceu com esse jogador. Como é impressionante, doutor, até fiz um levantamento de alguns casos que aconteceram e faz muito tempo assim que não era tão divulgado, né? Casos que acontecessem com atletas, vamos colocar. O último foi um brasileiro, foi o Everton Costa, depois ele até voltou a atuar, né? Aí eu vou entrar num outro parecer em relação a isso, ele até voltou a atuar, até voltou a ter as suas atividades, enfim, né? Voltou a jogar em outros clubes. Mas quando ele jogava pelo Vasco da Gama em 2014, foi o último evento que aconteceu, divulgado contra a equipe do Resende, e aconteceu isso. Aí eu volto e lhe pergunto, com todo o avanço que se teve, enfim, com a tecnologia que se teve, com todas o monitoramento que esses atletas têm, isso que evitou acontecer, por exemplo, não acontecer... Mesmo ele ter feito toda uma avaliação, que quer chegar nesse ponto, isso. Mesmo ele passando por um time, que é uma seleção, né? Isso. Ele teve, sim. Quando você pensa em morte súbita, você tem que pensar em causas. Infarto. Cara, desse não infarta. Provavelmente não foi um infarto. Vai ser descartado, porque eu estou acompanhando, eles vão fazer exames, vai ser descartado ou já foi. O que levou à arritmia? Porque o que levou ao problema foi aquela arritmia no coração. O que você morre de infarto, você morre pela arritmia do infarto. Você não morre do infarto. Perfeito. É alguma coisa que levou a dar arritmia. O coração não trabalhou legal. Só que existem outras causas. Então, nesse jogador, provavelmente não foi infarto. Provavelmente ele passou por um ecocardiograma, que é um exame que a gente faz, que mostrou que o músculo do coração dele não tinha nenhuma malformação, porque às vezes pode nascer com uma malformação congênita, uma obstrução na saída do fluxo do sangue do coração, e provavelmente ele não tinha nenhum problema em válvulas do coração, principalmente na válvula aórtica, que é a válvula que abre para o sangue sair do coração. Por quê? Porque no ecocardio tu mata essa charada. Perfeito. Tu matou a charada pelo ecocardio, tu não tem válvula, tu não tem músculo do coração comprometido, mas tem partes que a gente não consegue visualizar pelo ecocardiograma e quase por nenhum exame. A parte elétrica do coração. Daqui a pouco esse guri, ele tinha uma malformação na parte elétrica. E isso às vezes não foi visualizado através do eletrocardiograma, não conseguiu chegar. Um simples eletro, às vezes tu consegue algumas patologias, né? Ou houve um estímulo tão grande ali de adrenalina, alguma coisa que liberou e fez essa arritmia, entendeu? Mas esse problema dele foi na parte elétrica. Tenho certeza que os outros exames dele, dificilmente ele vai ter alguma malformação se ele fez uma avaliação perfeita, entendeu? Chega o paciente aqui comigo, eu avalio muito pacientes ali que vão para a categoria de base da CHAP, os familiares trazem aqui. Todos fazem eletro, todos fazem ecocardio e todos fazem esteira comigo. Eu faço a ergospirometria, que é a que avalia melhor a questão do condicionamento físico. Certo. Todos. Se eu tiver alguma suspeita no eletro, que esse cara pode ter alguma malformação, que pode levar a um evento súbito, ele vai para uma ressonância cardíaca. Certo. A ressonância já te faz uma varredura enorme. E se ainda ele tiver uma suspeita através de ter alguma malformação na parte elétrica, eu encaminho ele para uma avaliação de um especialista só na parte elétrica, que daqui a pouco pode indicar um exame, que se entra um catéter, vai lá na parte elétrica do coração e se avalia se tem um risco de evento súbito ou não. Então eu tenho pacientes meus que eu já indiquei implantar aquele desfibrilador implantado no peito, certo, que nunca usou, mas ele tem chance de ter morte súbita. Entendeu? Esse cara, se esse jogador ele tivesse já um diagnóstico e mesmo assim ele continuasse jogando, que é uma questão que vai gerar muita discussão se ele vai continuar tendo ou não, mas ele pode continuar talvez, conforme que for. Se ele tivesse um desfibrilador implantável lá, na hora que ele deu a arritmia, o que ia acontecer? Ele ia dar uma apagadinha e o desfibrilador ia dar o choque. O mesmo choque que ele levou por fora, ele levaria por dentro, pelo aparelho. Isso aí, dá uma caidinha, voltar, opa, acordei. Aí ele ia fazer uma avaliação do aparelho e ia ver que disparou. E é impressionante entender, isso poderia ter, por exemplo, se eu fosse um atleta amador, por exemplo, e acontecesse comigo, eu voltaria, colocaria, por exemplo, fazer todo o tratamento. Suponho que você está jogando ali no estádio Xanxerê. Perfeito. Teve a sorte de ter alguém que sabia te reanimar. Certo. Não precisa ser médico, mas alguém foi lá, fez as massagens, né, tal, o protocolo, e nisso chegou o SAMU lá e te atendeu rapidamente, fez um choque e você voltou. Você ia vir para mim, ou no hospital, provavelmente, lógico, no hospital, ia ter um cardiologista que ia fazer uma varredura e daqui a pouco te indicar um desfibrilador.
E aí esse atleta ele pode ainda voltar, dependendo pode da voltar. patologia pode. A carreira desse jogador, ela não está, em partes, ela não está finalizada. Tanto que ele tem 29 anos, né? Daqui a pouco ele vai poder voltar a jogar desde que se tenha um diagnóstico e se tenha uma segurança. Perfeito. Porque para não acontecer um segundo evento. E talvez o futuro dele seja o implante de um desfibrilador. Como eu te falei, só se passou alguma coisa muito desapercebida, né, cara? Alguma coisa que era um detalhe que não foi visto e passou, né? Porque esse cara deve ter feito uma avaliação. Tanto porque ele jogou em Tottenham, Inter de Milão, então se tem um centro... Nós aqui já temos condições de fazer isso de uma forma bem tranquila. Todos os exames que eu vi que ele vai ser submetido, angiotomografia de coronárias, nós temos, em Chapecó faz. Aqui ainda não tem, o aparelho do hospital aqui não faz. E as outras clínicas aqui, a angiotomografia de coronárias não faz. Chapecó faz. Ressonância nuclear magnética, temos na cidade, temos em Chapecó, temos em qualquer lugar. Uma avaliação através de um estudo eletrofisiológico, que é o médico da arritmia. Nós temos especialistas que trabalham também. Cara, então assim, você consegue hoje fazer uma avaliação de um paciente com suspeita, né? Outra coisa, esse paciente, será que ele tinha histórico na família de morte súbita? Isso tem que ser levantado. Certo. Porque se você tem histórico na tua família, teu irmão, teu primo teve um evento súbito, morreu subitamente, sem uma causa definida, meu amigo, vai investigar também. Porque você pode ter o lado genético, né? Esse tempo atrás, não vou citar o nome da localidade, criança ou pré-adolescente jogando, né, assim, teve um evento súbito, morreu. Cara, essa criança não morreu de infarto. A única causa de infarto numa pessoa jovem seria uma anormalidade congênita, onde uma coronária, ela nasce de forma errada, uma coronária anômala, ela é errada. Certo. E ela pode levar um infarto numa pessoa jovem. Tá? Jovem que eu digo assim, pré-adolescente, adolescente, né? Não. Porque hoje em dia a idade está baixando, né? As pessoas estão infartando com 30, 40 anos, mas aí por outro motivo, que é o entupimento. Mas eu diria assim, de uma forma genética, uma doença que levasse a um infarto de forma congênita seria uma coronária anômala. Isso é raro. Então esse jogador ele vai fazer todos esses exames que eu citei aqui e uma avaliação provavelmente com um eletrofisiologista. E provavelmente vai colocar um desfibrilador se precisar. O atendimento imediato foi o que salvou ele? Essencial. Podia estar em óbito já, né? Não, podia estar em óbito, desculpa, podia estar enterrado já, né? Porque foi. Por isso a importância do desfibrilador. Aí quando tu vai viajar, tu olha nos aeroportos aquela caixinha na parede. DEA. Escrito DEA. Qualquer pessoa maneja aquilo ali. Tem uns passos. Você pega ele, bota ali, bota no peito do paciente. E na hora que você vai apertando, ele vai mandando você fazer as coisas, você vai se afasta, ele dá um choque sozinho. Centros de convenções grandes, aeroportos, tem que ter. Por isso que a tecnologia avançou para salvar isso, porque antigamente quando a gente via que acontecesse no campo, não se tinha. Se ele fosse uma pessoa normal, tivesse uma partida de futebol no bairro dele, se não tivesse o suporte perto, teria ido. O doutor falou sobre as arritmias, né? É importante que a gente cite que não só tem uma, tem várias. Arritmia, o A é um termo que se fala de anormal, então é um ritmo anormal. Perfeito. Quando você vai no teu médico, ou vem aqui no Dr. André e ele fala que você tem um tipo de arritmia, não vai entrar em desespero. Existem as arritmias benignas e as malignas. Perfeito. As malignas geralmente são as ventriculares. Aí a gente fala em fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Essas aqui ninguém tem no dia a dia porque isso aqui mata. Mas quando uma paciente tem um infarto, aquela área morta do coração, ela favorece essas arritmias aqui. Por isso o cara às vezes tem uma parada cardíaca. Ele não parou pelo infarto em si, ele parou por uma complicação do infarto. Certo. Quando ele tem uma válvula trancada no coração e não sai o sangue e ele tem uma parada cardíaca, ele não parou porque a válvula estava trancada, ele parou porque a válvula levou uma complicação que foi uma arritmia. Só que essa arritmia é uma arritmia ventricular. Taquicardia, fibrilação. Não é qualquer tipo de arritmia, não é uma fibrilação atrial, não é uma taquicardia atrial, que são arritmias benignas que as pessoas têm e não tem problema nenhum. Doutor, eu levantei alguns questionamentos aqui da minha audiência, até abrir lá no canal, o pessoal pudesse participar, mandar algumas perguntas. A Sandra Monteiro, ela perguntou, doutor, se o atleta tem o acompanhamento, né, já vem com o acompanhamento, já acontece, né, a incidência é grande, e em quem não é profissional, é maior?
vai ser maior porque essa pessoa não vai ser investigada, né? Provavelmente não vai ser investigada, né? A gente faz muita avaliação para alguns times menores e eu quando chega até mim, eu investigo bem, tá? Eu digo, para mim dar uma autorização aqui que pode participar de um evento aí, o cara vai sair daqui investigado, não pelo um simples eletro, não. Porque daqui a pouco tá passando coisa, né? Mas tem muita gente que não tem, né, cara? Porque isso daí gera também, né? Imagina esses clubes pequenininhos aí, esses jogadores fazer avaliação cardiológica, imagina uma ressonância. Então, às vezes, a chance dessas pessoas terem eventos é muito maior. E de pessoas normais como nós, que no dia a dia estamos jogando bola, estamos correndo, eu sei que eu não tenho nada no coração. Agora, talvez você não saiba. Perfeito. Entendeu? Mas todo mundo tem que procurar um médico. Não é só um médico, eu acho que você tem que procurar, sim, se você é um esportista e que você força, você daqui a pouco faz uma meia maratona, faz uma maratona, você nada não sei quantos metros, você pedala não sei quantos quilômetros, tu tem que fazer uma avaliação, cara. Porque daqui a pouco tu vai estar num evento desse e tu vai cair, pode cair. Esse tempo atrás teve uma corrida de rua que a gente participa, mas eu não estava. Não sei que cidade que foi aqui. Um senhor que sempre correu, caiu, morte súbita. Aquele caso pode ser que foi um infarto, porque é uma pessoa de mais idade e tudo, mas ele teve a mesma coisa que o jogador teve, morte súbita, só que não foi abortada. Na área, na tua área, né? Os jornalistas, as coisas aí, o Rafael. Sim. O cara sobreviveu a um acidente de avião e jogando bola teve um evento súbito. Ele teve morte súbita, tá? Certo. A causa, quem atendeu e quem era o médico dele deve saber, provavelmente, a causa do evento súbito. Mas ele não morreu, não dá para afirmar que foi por isso ou foi por aquilo. Ele teve uma morte súbita não abortada. Veio o pessoal, tentaram massagear, a gente, na época acho que veio o SAMU, mas assim, demora. Tu vai ter uma ambulância do SAMU parada o tempo todo esperando qualquer jogo de futebol, de final de semana, que você não tem. Não tem como. Tu vai nesses clubes que alugam lá o campinho ou o campo, tem desfibrilador implantado? Não tem. Por isso que nos eventos eles exigem corridas da Unimed, Sesc, exigem a presença de uma ambulância com médico. Qualquer evento que é bem organizado, esportivo, teria que ter. Levantando esse questionamento, até pegando o gancho aqui, se eu vou praticar qualquer atividade, por exemplo, de academia ou alguma outra atividade é recomendável eu vir aqui ao médico fazer uma avaliação antes de eu iniciar esse tipo de atividade, doutor? Essa é uma questão que gera muitas perguntas e dúvidas e questionamentos pela questão assim, a gente entende, você vai começar uma academia, se o cara já te exigir que você vá no cardiologista fazer um check-up para poder entrar na academia dele, é um pouco pepino para ele. Difícil, né? Porque a maioria das pessoas não vão querer ir. Certo. Infelizmente, às vezes a maioria das pessoas não tem um convênio. Perfeito. Que é mais fácil. É difícil. Então, esquece esse lado. Né? Se você for pensar, vamos pensar no que seria o ideal. O ideal seria. Certo. Nada impede você estar puxando lá não sei quantos quilos numa academia e ter um evento súbito. É o que eu falo para os donos da academia que são meus amigos. Eu acho que existe um termo de consentimento. Certo. Você assina lá, se responsabilizando. Caso houvesse. Mas é um pepino, né, cara? Você hoje que tem um clube, uma academia, alguma coisa, alguém vinha ao óbito dentro do teu estabelecimento. É um pepino, cara. É um pepino assim, ó. Ninguém vai entender, às vezes, o cara morreu dentro de tal lugar. Pô, daqui a pouco isso faz com que as pessoas afastem do teu estabelecimento. Ninguém vai saber o porquê que aconteceu, mas as pessoas ficam com receio. Né? Isso é ruim para a imagem do estabelecimento. Como dentro do meu consultório. Nunca ninguém morreu aqui fazendo uma esteira, mas já teve parada cardíaca, reanimado e levado para o hospital. Mas é porque, caiu, levou o choque, acordou, chamamos o SAMU chega rapidamente, levou para o Hospital São Paulo, estava infartado. Mas já tem casos de colegas que teve pacientes fazendo esteira, morte súbita em cima da esteira. Pode acontecer aqui, pode acontecer com qualquer, mas fica ruim pra gente também, né? Imagina, um paciente morreu dentro do consultório lá do médico, e aqui eu atendo paciente só com dor no peito, com queixas cardiológicas. E graças a Deus, até hoje, nós não tivemos nenhuma morte aqui dentro do consultório. Eu não tive nenhuma morte de paciente atendendo ele dentro de qualquer clínica, né? Mas isso pode acontecer, né? Então, essa tua pergunta aí seria muito importante, tá?
uma avaliação. E vou te dizer, uma avaliação cardiológica geral, né, cara? Porque é difícil só por um eletro, às vezes, tu falar faz ou não faz, né? Certo. Doutor, mais uma pergunta aqui da nossa audiência. O Júnior Karasek, ele pergunta, os atletas de final de semana, né? Como prevenir, por exemplo, porque muitas vezes o distanciamento, né, dos campos que se tem, né, há um evento, né, súbito naquele momento e muitas vezes o distanciamento para receber esse atendimento. Como é que esse atleta de final de semana ou atleta, por exemplo, durante a semana que pratica a sua atividade, também pode, né, prevenir isso e também como, né, se houvesse o evento, de que forma, né, se a pessoa sobreviver, né, for abordado, depois como é que ela iria proceder? Cara, isso é bem complicado. As pessoas que vão estar lá, se não tiver um serviço de atendimento, não tiver alguém que possa prestar o atendimento com o médico, tudo, não tem. As pessoas que estão junto com a pessoa vai ter que tentar fazer as primeiras manobras, né, que são manobras de ressuscitação cardiopulmonar, né, principalmente a massagem, certo, né, respiração boca a boca faz parte, mas a massagem já ajuda muito e acionar um sistema de atendimento. Caiu, teu amigo caiu, você vê que ele apagou, ele não responde, não vai sair massageando também qualquer um que cai, que daqui a pouco o cara caiu por outro motivo e está acordado, né? Porque massagear, né? O ideal é que tenha alguém que já viu, ou alguém que tenha já visto numa televisão, ou já tenha feito, né? Um profissional, às vezes, de saúde que esteja lá, e fazer o primeiro socorro, né? Tentar liberar a via aérea, né? Posicionando, às vezes, o pescoço do paciente para trás, né? Deixar ele na superfície, o ideal seria ter algo embaixo para não ficar balançando, mas não tem, geralmente uma tábua, alguma coisa, e exercer a compressão, né, cardíaca, né, a massagem de forma firme, né, não seria bem firme, para tentar fazer o sangue circular para o cérebro enquanto está vindo o atendimento, e acionar o sistema de atendimento, é o que você tem que fazer. O cérebro em si, ele desliga, né, nesse momento. E a partir de um certo tempo, minutos, 5, 10 minutos, já queima, né? Certo. Queima, que eu digo AVC, né? Certo. Falta de isquemia, você pode tirar o cara de uma parada cardíaca e ele ficar com sequela neurológica por falta de sangue no cérebro. Por isso que eles reanimaram ele no momento certo. Esse cara não teve nada, esse cara caiu, o pessoal já viu que ele estava apagado, já começaram, já entrou e pum, não teve nada. Provavelmente não vai ficar nenhuma sequela neurológica. Mas eu já tive casos de pacientes que eu sei que ficam com sequelas neurológicas pós-parada cardíaca. Lógico, está vivo, mas ao mesmo tempo com sequelas. Doutor André, obrigado mais uma vez por esclarecer as dúvidas. Eu que agradeço aí, estamos à disposição aí. Legal, pessoal, você acompanhou então a entrevista com o Dr. André, um assunto muito importante, né, que a gente debateu aqui no canal também. Você pode ainda continuar acompanhando, se inscrevendo no canal, enfim, deixando seu like, que é importante, ativando as notificações e seguindo as redes sociais do canal No Detalhe, tá bom? Grande abraço.